Todos os elementos estão organizados em uma tabela chamada de tabela periódica, mas você já se perguntou por quem ou como ela foi organizada? A história da tabela periódica começa em 1817 com a Lei das Tríades de Dobrynin e vem até hoje com a tabela proposta por Moseley. Apesar da história da tabela periódica ter começado com a Lei das Tríades, a primeira versão aceita foi a de Dmitri Mendeleev, que recebeu alguns ajustes de Moseley. O químico alemão Johann Dobrynin teve uma ideia a qual se deu o nome de tríade de elementos químicos. Ao analisar os elementos cloro, bromo e iodo, percebeu-se uma relação entre suas massas. A massa atômica do elemento central da tríade, o bromo, era supostamente a média das massas atômicas do primeiro e terceiro membro, cloro e iodo. Assim, Dobrynin passou a organizar os elementos em tríades, onde elementos que tivessem semelhança seriam estruturados de maneira que o elemento central fosse a média aritmética dos elementos das extremidades. Sua teoria não fez sucesso na época, por não conseguir encaixar todos os elementos nas tríades, mas tem reconhecimento hoje por ter sido a primeira tentativa de organização dos elementos, como se fosse o engatinhar da tabela periódica. Em 1862, Alexandre Champ-Courtois organizou os elementos químicos conhecidos em ordem crescente de suas massas atômicas, por uma linha espiral em volta de um cilindro. Esse arranjo ficou conhecido como parafuso telúrico. Champ-Courtois baseava-se no peso atômico do elemento químico oxigênio, na época já estabelecido como 16. Assim, utilizou um cilindro, dividiu em 16 segmentos iguais e marcou uma hélice na superfície desse cilindro, formando entre ela e o seu eixo um ângulo de 45 graus. Sobre essa hélice, dispôs os elementos químicos em ordem crescente de seus pesos atômicos. Percebeu então que a hélice atravessava as geratrizes a distância cujos valores eram múltiplos de 16, e os elementos onde os pesos atômicos diferiam em 16 unidades caíam na mesma geratriz. Observou também que o grupo de elementos de cada geratriz apresentava semelhanças em suas propriedades, ao menos aqueles comuns e conhecidos na época. Champ-Courtois sugeriu que as suas propriedades estariam em direta relação com a posição em que os elementos ocupavam na sequência. Entretanto, as regularidades encontradas por ele não poderiam ser observadas para todos os elementos, e a ideia foi descartada. A Lei das Oitavas de Newlands. Em 1864, John Newlands sugeriu que os elementos químicos poderiam ser arranjados de uma maneira parecida com uma escala musical. Newlands organizou os elementos em uma sequência crescente de suas massas atômicas e chamou a atenção para o oitavo elemento, que se repetiria periodicamente. Assim como na escala musical, onde a oitava nota lembra a primeira. Porém, a versão de Newlands foi ridicularizada. Em 1869, um professor de química da Universidade de São Petersburgo, localizado na Rússia, chamado Dmitri Ivanovsky Mendeleev, estava escrevendo um livro sobre os elementos químicos conhecidos na época. Eram aproximadamente 63 elementos, e ele anotou as propriedades de cada elemento em fichas separadas. Ao trabalhar com suas fichas, ele percebeu que, organizando os elementos de acordo com a massa atômica, determinadas propriedades se repetiam várias vezes, eram propriedades periódicas. Com as suas observações, ele organizou os elementos em linhas horizontais, adotando o seguinte padrão. Quando as propriedades de um elemento se pareciam com a de outro elemento na mesma linha, esse elemento era deslocado para uma nova linha e posto na coluna do elemento com o qual tinha semelhança. Por isso, formaram-se colunas com elementos que apresentavam propriedades químicas semelhantes. A tabela de Mendeleev foi eficiente, porém, faltava encontrar uma explicação para essas propriedades, o que seria feito no século XX. Mendeleev e Mayer listaram os elementos químicos conhecidos em ordem crescente de massa atômica. Tal classificação conferia alguns problemas à tabela de Mendeleev, o que caracterizava pela impressão de que alguns elementos pareciam estar fora do lugar, por exemplo, o argônio.
Anomalias como essas levaram os cientistas a questionarem-se quanto ao uso das massas atômicas relativas como base definitiva de um padrão de organização dos elementos. No início do século XX, Henry Moseley, enquanto examinava os espectros dos raios-x dos elementos, descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear, ou seja, tinham o mesmo número de prótons, que consiste no número atômico. Rapidamente chegou-se à conclusão que os elementos ficariam em um padrão ainda mais regular se fossem arranjados em uma tabela em ordem crescente de seu número atômico, ao invés da massa atômica. A descoberta de Moseley trouxe a lei periódica. A lei periódica estabelece que quando os elementos são listados sequencialmente em ordem crescente de seu número atômico, pode ser observada uma repetição periódica em suas propriedades. A repetição que pode ser verificada na lei periódica é a base da estrutura da tabela periódica moderna, onde os elementos com propriedades químicas semelhantes são distribuídos em colunas chamadas de grupos ou famílias.